agir antes do perceber. A maior parte do tempo a gente faz isso, mas nem sempre sabe como. Agir antes do perceber. O que é isso? Isso é affordance, com 2 F, affordance. É o que eu sempre falei com vocês sobre Yanhami, ou alta performance, ou fé cega. Em alta performance, você também está agindo antes de perceber. Yanhami é aquele experimento que as pessoas começam a imitar ser para transformar-se em ser. E chega na alta performance, passa pelas crenças, hábitos, crenças e a fé cega. A fé cega, aqui não está falando no mau sentido. A fé cega aqui eu estou falando no bom sentido. A hora que você realmente foca em fazer algo, e os ruídos você não consegue nem ver e nem escutar. É focado. Fé cega, tá? Focado. Não no mau sentido da pessoa estar desfocada em algo errado. Não, fé cega é extremamente focado. Alta performance. Affordance. Mas o affordance correto, não ruim. E é isso que nós vamos explicar hoje. Então, agir antes de perceber, quando você começa a detectar isso, é muito bom para você. É uma má notícia. Uma má notícia. Se você tem menos de 25 anos, é mais complicado entender essa live. Porque o amadurecimento do top-down, que vai pegar daquela parte que os neurônios começam a enraizar de trás para frente, penetrando aqui no córtex, tal, o top-down, que ele ocorre entre 25 e 35 anos. E ali você consegue ter a metacognição. Com a metacognição, vai entender melhor o que eu falo. Agora, se você não tem 35 anos, só acredita e olha nos textos que eu estou mandando. Eu vou mandar alguns textos para você, pesquisa e vai ver que é isso mesmo. Mas o fator é que você vai ver que mas não vai ter a compreensão de dentro, de peito, de coração, porque não tem a metacognição. Você precisa ter a metacognição e para isso tem que ter idade. 35 anos é uma idade que você precisaria ter para realmente pegar o máximo dessa live, acima de 35. Mas se você está abaixo de 35, olha, pesquisa, dá uma olhadinha, vai ver como que é, tá? E como é importante saber isso, porque as Big Techs controlam você e eu, e controla todo mundo, buscando ter tempo de atenção. E controla esse agir antes do perceber. E nós vamos ver o segredo hoje. Nós vamos ver esse segredo hoje. Como a Big Tech, como algumas ideologias, como algumas crenças, como algumas seitas, controla você, como alguns games controla você. Onde é esse controle? Como que você pode estar agindo sem perceber? Então, hoje nós vamos ver isso, tá? Vamos ver o tempo disso, vamos ver potenciais evocados, vamos ver algumas emoções, vamos ver algumas moléculas dominantes na hora de uma certa emoção. Tá. Vamos ver se conseguimos ver. Vamos lá. Vamos tocar para ver se dá tempo. Olha só. Então, primeira coisa é ser affordance. Affordance é um termo. É só um termo, tá? O que importa desse termo é que você age sem perceber. Olha só, eu estou falando com você, cocei. Eu não percebi que estava com coceira. E já cocei. Isso é agir sem perceber. Eu já levanto, já pego a cadeira, eu saio, deu um barulho, eu levantei, eu fiz. Mas eu não chegou a perceber. Sim, é 150 milissegundos. 1 segundo é 1. Divide esse 1 em 10 vezes. Tá? 2 partezinhas é onde vai aparecer esse agir sem perceber. Olha, que coisa importante, né? Você está agindo sem perceber. Como que é isso, né? E é isso que nós vamos tentar hoje. Primeira coisa dessas ativações emocionais, é importante você saber que o cérebro vamos pensar cérebro agora, sem a mente e sem a consciência. Claro que tem a mente e a consciência, mas só o cérebro. Quando ele recebe o estímulo, ele dá resposta, ele dá uns gritinhos, ele dá uns potenciais evocados, ele evoca uma onda. Eu coloco o EEG em cima do cérebro e fico olhando. Dá um estímulo, de repente ele dá uma onda, ele dá um pico para fora. E esses estímulos ocorrem bastante em várias etapas. Nós vamos estudar 2, 3 etapas hoje. Nós vamos tentar estudar de 1 milissegundo a 200 milissegundos. Tá? Depois de 200 milissegundos a 400 milissegundos. E depois de 400 milissegundos a 900 milissegundos, até 1 segundo.
o que acontece no cérebro de 1 milissegundo até 1 segundo. Uau! Muito legal, muito legal. E você vai entender como que você tem muitas coisas na tua vida que você está indo e agindo sem perceber. E não sabe que alguém está controlando, ou que um algoritmo está controlando, que o game está te controlando, ou que a ideologia da tua igreja, ou do teu pastor, ou do teu político, ou do sei lá quem, do programa de televisão, qualquer coisa está te controlando. Então agora você vai ver a técnica de como controlar, ou melhor, não é para controlar as pessoas, como ter a metacognição e sair desse controle, essa mão invisível que controla a gente, tá? E você vai ver que é uma coisa razoavelmente simples, não é tão complicado. Primeiro, você tem que ter um portão sensorial. O cérebro está aqui, aliás, está aqui, né? E você tem um portão sensorial. De 1 a 200 milissegundos, nós vamos chamar isso de portão sensorial. Primeira coisa, vamos pensar no som. Só no som que é mais fácil. Quando o som vai entrar, tem onda que o som começa, que é de potencial evocado auditivo, que é quase um potencial de tronco cerebral. Essas coisas complicadas vocês veem depois. Mas a onda vai entrando, o som vai entrando, e cada etapa que vai entrando na parte auditiva vai emitindo algumas ondas. Basicamente emite 7 ondas, tá? 7 ondas, 8 ondas, tá? Que vai ter para a parte auditiva. Mas isso é até 10 milissegundos. É muito rápido, é quase o portão sensorial. Se a tua parte sensorial está medindo o som que entra. Entende? Isso é importante. Então, de 1 a 200 milissegundos, você basicamente está filtrando o que vai entrar. Você não está nem deixando a coisa, não é nem mental ou consciência, não tem mente, não tem consciência aí. É um estímulo, é biofísica. O estímulo está entrando, como que ele vai chegar no cérebro para ser processado? Primeiro, ABR, potencial evocado auditivo. O som entra em várias etapas da parte auditiva e vai dando alguns choquinhos, alguns potenciais, vai aparecendo no cérebro. Quando ele chega no P50, que é a onda positiva em 50 milissegundos, é uma onda que vai filtrar a repetição. Se alguma coisa está entrando repetida, olha, mas estamos falando de milissegundo. Se alguma coisa está repetida em milissegundo, quem estuda música, eu acho que é a fusa, uma coisa muito rápida, é muito rápido. Se alguma coisa entra repetida em milissegundos, tá? Essa coisa é filtrada. O P50 está fazendo isso. E o P200, ele já começa a selecionar o que pode ser importante. Tá? O P200 é uma coisa que pode ser importante. Então, P200 é algo assim que, cara, isso é importante. Entrou. Então, nós estamos falando de 1 milissegundo a 200 milissegundos. Potenciais evocados. Isso é extremamente importante você saber disso. Potenciais evocados. Tá, quando eles evocam isso, o que é importante no meio dessa confusão toda que eu estou falando? Às vezes as pessoas te colocam, trabalham com surpresa, com expectativa, com medo, com ansiedade, com raiva, com nojo, com alegria, com prazer, com vínculo e com pertencimento. Entende? Agora você está começando a entender. Isso ocorre nos games e consegue na internet e na rede social. Surpresa, expectativa, medo, ansiedade, raiva, nojo, alegria, prazer, vínculo e pertencimento. Opa! Esses potenciais, eles precisam dessa pequena entrada para chegar aí, entende? Por exemplo, o medo e a ansiedade, que é o tal de FOMO, tá? Um termo que fala, eu vou perder isso, já começa a aparecer no N100, é uma onda negativa em 100 milissegundos. A raiva e nojo em N100 também, em 100 milissegundos, a raiva e nojo já aparece. Antes de você perceber que está com nojo, quando você percebe, você já estava com nojo. E a rede social te coloca isso. Então, antes de dar uma notícia, já o nojo aparece e você vai ter nojo da notícia que vai vir em 100 milissegundos. Alegria e prazer já é um pico positivo em 200 milissegundos. Tá? E o vínculo e pertencimento também é um positivo em 200 milissegundos. O que eu estou falando para você? Que essas emoções que você sente nas redes sociais e no game, ela é muito bem programadinha em coisas de milissegundos. Então, tá bom? Só para você saber isso. Quando você sai
200 milissegundos, que a gente está falando, esse portão sensorial que está chegando, olha, o portão sensorial já te colocou com medo, com ansiedade, com alegria, ou com prazer, ou com pertencimento, em 200 milissegundos. Você não está percebendo. Você já está indo fazendo as coisas com essa carga emocional. As cargas emocionais, daqui a pouco eu vou falar melhor, e vou falar da molécula que o cérebro dispara nessas cargas. Tá? Então, o que acontece agora? Nós vamos sair dessa parte do ABR, dessa parte desse 1 a 200 milissegundos que filtra o que vai passar, e agora nós vamos para o P50, N200, N100, N200, aquilo que pode entrar na mente. O ABR, basicamente, que é o potencial evocado auditivo, ele é muito rápido, ele só filtra o que vai passar. O que não vai passar, ele bloqueia fisicamente, tá? A conexão não deixa passar. Mas quando já vai no P50, N100, P200, já está entrando na mente, porque tem essas emoções. Já está configurando a mente. Essas emoções, e toda emoção, ela dá um choque emocional. Nesse choque emocional, você coloca restrição de movimentos corporais, ou tensões, ou fluxo de tensões ou movimentos corporais, e viscerais. Então, as vísceras também têm uma tensão. Tanto que o medo dá uma tensão. Batimento cardíaco, respiração, e algumas vísceras, o estômago, às vezes fica um pouco mais pressionado no medo. Então, você entende? Nós estamos falando o seguinte: quando vai passar para a mente, nós estamos falando de 50 milissegundos, 100 milissegundos, 200 milissegundos. Mas é mente, mas aí eu ainda não estou percebendo. Não, você não está percebendo, eu não estou percebendo, porque é muito rápido. São coisas... É menor de 200 milissegundos. Eu não consigo perceber. É um vislumbre, é algo muito rápido. Sim, mas muito rápido, mas já me jogou uma emoção. Já me fixou uma emoção. Antes de uma notícia tal, um sinal, uma marcação, um ruído, um sonzinho, para te dar emoção, e eu coloco aquela notícia com essa emoção, por exemplo, de nojo. Ou coloco aquela notícia com essa emoção de alegria. Então eu já estou modulando a consciência que você vai receber, a notícia que eu vou te dar. Por isso que eu falei para vocês que a democracia é um grande teatro de um monte de pessoas, e quem controla o programa controla o teu voto. Porque antes de dar uma informação, primeiro coloca nojo em você, depois dá a informação. Depois coloca alegria em você, depois dá a informação. Você vai voltar para a alegria, você vai voltar contra o nojo. E quem controla o programa? Quem controla as informações que vêm até a tua cabeça. Quem controla as redes sociais, quem controla os jornais, quem controla as notícias. Quem controla as notícias controla esse processo informacional na tua cabeça. Tá? Eu sei que às vezes fica um pouquinho complicado, mas devagarzinho vai aumentar. Então agora nós vamos passar de 200 para 400 milissegundos. Agora não é bem uma coisa, é mente já, mas a gente não vai falar na mente em si. Do 200 a 400 milissegundos, nós temos o sequestro de tua atenção. A minha atenção ela é sequestrada, ou a tua atenção também é voltada, é direcionada nesse período de 200 a 400 milissegundos. Antes, alguma coisa o cérebro dá uns estalidos, mas entre 200 e 400 milissegundos já tem algo que começa a ficar diferente, é uma ponte atencional. Tá? Então você, por exemplo, você está no game correndo, tá? No gamezinho, e de repente aparece um obstáculo na frente. Nesse olhar que parece um obstáculo na frente, N200. Tem um potencial evocado na tua cabeça, N200, obstáculo na frente. 200 milissegundos. A tua atenção foi sequestrada porque teve um obstáculo na frente. E disparou no teu cérebro. 200 milissegundos. Esse disparar no teu cérebro 200 milissegundos pode te dar medo. Pode dar uma surpresa, inclusive. Entende? Como a emoção está indo em cima do estímulo que eu estou te dando, tá bom. Mas em algum momento também alguma coisa que estava com uma certa frequência e de repente alguma coisa diferente apareceu. É o P300. O estímulo raro aconteceu. E o P300 fala, uau, quão importante é isso, quão raro é isso, o que eu vou fazer agora? Isso não era para acontecer e está acontecendo, isso é difícil acontecer e aconteceu. Notou? 300 milissegundos. Divide um segundo em 3 partes. E aí você já tem a tua atenção sequestrada. Tá bom. Essa é a ideia, tá? Então você tem até 200 milissegundos, você tem o portal sensorial. Basicamente,
o que vai passar é pelo ABR, até 10 milissegundos, depois o que entra na mente é de 50 milissegundos, 100 milissegundos, 200 milissegundos por ali, P50, N100, P200, tá? Depois, atenção, de 200, vamos falar do N200 e o P300, tá? Aí sequestra a tua atenção. E agora, memórias e decisões. 400 a 900 milissegundos. Você pode falar isso de LPP, seria essa parte mais positiva ou ativada. Você pode ativar o lado ruim ou o lado bom. Não importa, você fica ativado de alguma maneira com esse LPP. São memórias e decisões. Então, uma variação dessa emoção sustentada. Você fica negativamente ou positivamente por um período maior de tempo com aquela positividade ou negatividade. Então, esse é de 400 a 900 milissegundos. Interessante isso. É importante, por exemplo, de repente você numa boa piada, né? Uma boa piada, o cara começa a contar e você, em meio segundo, você pegou uma emoção, de repente uma emoção ruim, de repente uma sexualizada, ou uma emoção de muito medo, ou muito nojo, em meio segundo, mas de repente, quando vai chegando perto de um segundo, aí você vê que aquela piada, aquelas palavras, não queria dizer essa coisa de medo, era só uma semântica que é uma coisa muito agradável. Aí você ri, porque você foi logrado, você foi por uma onda de percepção e era outra onda de percepção. Notou? A piada brinca com as suas percepções. Ela começa a você colocar num ritmo, num caminho de interpretação de algo, e essa interpretação em 400 milissegundos está indo para um caminho, e de repente ela inverte o caminho em 900 milissegundos. Ah, não era isso, era aquilo. Ah, e dá risada. Então a piadinha também está aí perto de 850 milissegundos, perto de um segundo. Claro que sempre eu, você ou algum amigo teu não vai entender a piada. Uma piada, depende da piada, a gente não vai entender. Mas a piada normalmente é isso. Você vai para um caminho em meio segundo, você acha que é um caminho e de repente cai a ficha perto de um segundo, aí você dá risada. Essa é a piada. Tá bom. E acabou os potenciais agora. Não vou carregar vocês de neurociência com potenciais evocados. O fator é que esses potenciais, esse game, essas coisas e essas emoções, surpresa, expectativa, medo, ansiedade, raiva, nojo, alegria, prazer, vínculo, pertencimento, ele cria um monte de... o cérebro libera um monte de moléculas. Essas moléculas atuam nas sinapses. Que complicado, Jackson. Não é, não. A gente vai deixar bem simplesinho. Depende do que você tem de surpresa e expectativa, você atua um determinado tipo de moléculas, tá? Essas moléculas que vão atuando dentro de você, e essas moléculas, são neurotransmissores, é claro, essas moléculas, de alguma forma, deixam você engajado, viciado, aditivado, por 72 horas. Olha que bacana, 72 horas é um termo bonito. 3 dias, um termo bonito. Você fica dopado, você fica viciado num conjunto de emoções. Nesses conjuntos de emoções que eu estou te falando para vocês, tá? Nesse conjunto de emoções que eu falei para você agora. Então, o conjunto de emoção que você fica viciado é o seguinte, nós vamos falar agora. Qual é a emoção que eu vou me viciar, ou que é naturalmente viciado ou aditivado, ou você fica ativado mesmo, né, naquelas emoções? Surpresa e expectativa. Se algum game, se algum líder religioso, líder político, se alguma rede social te joga, né, o Twitter, Face, Instagram, não interessa qual, tá? Te joga a surpresa e a expectativa, tá jogando pico de dopamina. Surpresa, expectativa, pico de dopamina. Como que ocorre isso, do pico de dopamina? Você fica com pico de dopamina. Quando você tem notificação intermitente, vem uma notificação, vem outra, notícia, notificação, mais uma. Aí você tem pico de dopamina. Você fica ativado, você fica dependente da dopamina, porque o teu algoritmo está jogando surpresa e expectativa para você. A surpresa e expectativa, que eu falei lá em cima para vocês, é alguma coisa, está aí nessas entradas até 200 milissegundos, você já tem uma certa surpresa e expectativa. Mas também pode ter o P300, pode ter esses potenciais evocados a mais. Mas você notou?
A surpresa é a expectativa, dopamina. Neurotransmissor, dopamina. Facilita algumas áreas cerebral aos neurônios transmitirem mais informação, tá? E a dopamina. Se a tua rede social estiver pegando, ou se o teu líder religioso, ou líder político, se o teu pai, tua mãe, teu filho, teu tio, não importa quem, estiver trabalhando com você com medo e ansiedade, olha que legal, medo e ansiedade, dá para você o tal do FOMO, a ansiedade, o medo e a ansiedade de perder alguma coisa. Você pode perder alguma coisa, você vai perder esse show, você não vai estar lá, você vai perder essa notícia, você vai perder esse lançamento de livro, você vai perder esse lançamento do game, você vai perder. Nesse momento, cortisol. Muita vigilância. Cortisol. Então você recebe uma carga de cortisol enorme pela rede social, pelo Zap, pelo Twitter, pela rede social, pelo Facebook. Você recebe uma carga de cortisol informando para você, se você perder vai acontecer isso. Então você tem o medo de perder e a própria ansiedade. E o cortisol disparou na tua corrente sanguínea. O medo e a ansiedade, nós estamos falando do FOMO de 100 milissegundos. Eu posso estar disparando medo e ansiedade para você. O que é 100 milissegundos? Quando a rede social te joga algumas informações, algum brinquedinho, algum som, algum ruído, uma música e videozinho e coisa pulando, de certa maneira, para gerar medo e ansiedade. Lançamento, dia tal, você vai perder, vai perder. Medo e ansiedade, cortisol. Cortisol elevado. Você está ativado. Se você está ativado, essa rede que te ativou pode manter você, e se ela voltar a te ativar em menos de 72 horas, continua pegando você ativado. Se essa rede social, religiosa, partidária, sei lá o quê, não te ativar com esse medo e ansiedade durante 72 horas, o cortisol cai. Você voltou ao normal. Mas se ativar no meio, ainda pega um resquício, levanta. Claro que quando você dorme, estabiliza as coisas, claro que sim. Mas no outro dia, se você recebe de novo esse medo, ansiedade, ela ativa de novo, você fica ativado. Assim está nossos adolescentes, assim estamos nós, boa parte da nossa vida. A gente às vezes vive ativados, mas ativados com surpresa e expectativa, com medo e ansiedade, raiva e nojo. A raiva e nojo é uma coisa interessante. A raiva e nojo vai colocar dois neurotransmissores dentro de você. Cortisol e dopamina. Você fica ativado com cortisol e dopamina. Cara, você tá com medo, você tá com raiva e nojo. Cortisol, mas raiva e nojo? Como que é? Como que eu vou dopamina junto? O que é isso daí, cortisol? É debates polarizados. Se tem debate político, você fica com raiva e nojo, raiva e nojo, raiva e nojo. Não gosta desse, gosta daquele. Fica com raiva e com nojo. E você fica viciado no cortisol com dopamina, uma combinação cortisol-dopamina, te dá loop de 72 horas de ativação. Você fica travado, você quer ver aquela notícia, aquele negócio de novo. Você fica viciado por 72 horas. Sim, mas se essas 72 horas começou lá na tua infância, ela continua até você morrer, se ela for repetir. Que é o que acontece, por exemplo, de a maior parte das crenças e religiosidade. Sempre você faz um ritual antes de 72 horas. Porque se você passar 72 horas, aquela crença perde a força em você. Perde o vínculo, perde esse loop de 72 horas de vício na descarga de neurotransmissões que está dentro de você. Da descarga de dopamina, da descarga de cortisol dentro de você. Aí você tem alegria e prazer. Também. Alegria e prazer é dopamina. Também é dopamina, alegria e prazer. Aí onde que você tem isso? No likes e animação enquanto você ganha o game. E likezinho. Você passou um texto na internet. Aí tem um likezinho. E foi lido por muita gente. Dopamina. Dopamina você tem. E às vezes tem criança e tem adolescente que colocam uma postagem e fica um pouquinho ansioso porque quer essa dopamina e ninguém está dando like. E aí entra na depressão, porque cadê minha dopamina? Não é muito depressão. Isso está aditivado, está com síndrome de abstinência. Você queria a dopamina com o teu like e a dopamina não veio, você está viciado na dopamina. De fazer uma postagem e receber like e deu vício. Olha que impressionante isso, você entende? Como é importante, você que tem mais de 35 anos e começa a perceber
que a gente é usado, que o cérebro nosso é usado pelas Big Tech, e ficam gerando o pensamento nojo, e raiva, e medo, e essa geração dessas emoções controla a nossa ideologia e nossa posição diante das coisas, e a gente, na verdade, está sendo controlado. Olha que interessante isso. E depois você tem vínculo e pertencimento. O vínculo e pertencimento é interessante porque você vai entrar ocitocina e serotonina. São dois hormônios muito bacanas que a gente gosta, mas também vicia. Sim. O vínculo e pertencimento, você vai nas interações sociais e tal, e vai ter a ocitocina e serotonina. Então, pessoal, o que eu estou dizendo para vocês? O cérebro é uma máquina. Tá? Quando você dá esses estímulos, ele joga dentro dele um monte de moléculas para te dar essas moléculas que são neurotransmissores. Você pode se viciar em cortisol, se viciar em dopamina, se viciar em ocitocina, se viciar em serotonina. Então você pode ficar dependente desses neurotransmissores. E essa dependência é porque você está travado na raiva e nojo, medo e ansiedade, surpresa e expectativa, alegria e prazer rápido, e o vínculo e pertencimento. Você está viciado nisso. E se a rede social está te dando isso, é porque ela já te leu, ela já sabe como controlar você. Controlar seu tempo de atenção, eu pego o seu tempo de atenção e monetizo. A rede social não quer bem assim pegar o controle total de você, ele quer monetizar. Pega o teu tempo de atenção como? Dando a droga que você gosta. Você gosta de raiva e nojo. Raiva e nojo. Fake news. Fake news para você. Ah, você gosta de muito de alegria e prazer. Alegria e prazer. Piadinhas, piadinhas, piadinhas. Alegria e prazer, piadinhas. E você está viciado na rede social. Ah, você gosta de sentir-se o mais humano. Vínculo e pertencimento. Mas no meio digital, não tem. Tem. A dopamina vem. E você quer surpresa e expectativa. Tá bom. Notificação, não sei o que. Olha o que aconteceu, olha a notícia. E você está viciado na rede social e a tua vida escorre pelas mãos. E você, o teu tempo todo dedicado na rede social, e a rede social monetizando o teu tempo de vida, a tua atenção. Pessoal, é isso que eu queria deixar com vocês hoje. Toma cuidado, presta atenção, saiba que o teu cérebro ele dá resposta naturalmente com o estímulo que recebe. E essa resposta cria emoções. E mesmo esses estímulos que estão na tua frente faz você agir. Antes de perceber, você já está fazendo. Mas acha que está fazendo por tua vontade mesmo. Não. Foi despertada uma emoção em você e alguém está te controlando. Então, controlando porque dispara essa emoção em você e você vai para esse lado. Dispara aquela emoção e você vai para o outro lado. E você acha que está com livre-arbítrio. E eu estou falando para você, metacognição, 25 anos a 35 anos, maturidade, por que eu estou sentindo isso, por que eu me emocionei, por que eu acredito nisso, por que eu acredito naquilo, por que eu sinto isso, por que eu sinto aquilo. E aí você tem um pensamento sobre o que você pensa, sobre o que você acredita, sobre o que você percebe, uma metacognição. Um grande abraço para vocês, espero que tenha gostado, esse é Affordance. Você faz as coisas, você age, mesmo antes de perceber. E esse affordance é 150 milissegundos, você já está fazendo as coisas. Claro que depende da nossa formação cultural, depende de como você foi educado desde pequenininho, se eu ia Rami, né? Você simula ser para transformar-se ser, transcender-se ser. Então, a formação cultural também ajuda nisso. E aí você naturalmente vê uma cadeira, já tem a sensação, o sentir de poder sentar antes de perceber ser uma cadeira. Affordance.